Bom, eu me chamo Damares Bueno, eu estou cursando psicopedagogia e estou aqui hoje para apresentar minha socialização do estágio desse semestre. Esse estágio eu fiz ele de forma presencial e eu fiz no município de Igrejinha, numa escola da rede pública. Eu vou apresentar os slides e falar um pouquinho da vivência do meu estágio, bem como do assunto do qual eu escolhi para ser o meu tema de estágio. Então, o tema do qual foi escolhido para esse estágio foi a criança com deficiência intelectual e sua inclusão no meio escolar. O desenvolvimento desse estágio foi decorrente de uma observação presencial ocorrida na cidade de Igrejinha, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hilário Nestor Bax, que atende alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O aluno observado é um menino de 10 anos que está no 5º ano e tem um laudo fechado com diagnóstico de deficiência intelectual leve. Aqui eu gostaria de colocar uma observação. No laudo dessa criança, apresentava uma outra denominação, como ao invés de ter a deficiência intelectual, tinha a denominação de retardo mental. No caso, minha escolha, eu preferi colocar deficiência intelectual ao invés de retardo mental, porque além de ser uma denominação antiga, que não se é mais usada, é de certa forma um pouco preconceituosa usar esse termo. Então, eu decidi colocar deficiência intelectual leve. Leve, no caso, é o nível, mas para frente eu vou explicar um pouquinho de quais são os níveis e como é, digamos, a característica desse nível leve. Sobre a deficiência intelectual e suas características. A deficiência intelectual também é chamada de transtorno e é uma deficiência que tem características de limitar habilidades mentais gerais, como, por exemplo, atividades que envolvam o raciocínio, da memória, da fala, e aí entra a leitura, a escrita, ou seja, aglomera toda a parte da alfabetização. Tem maior tendência a ocorrer de forma lenta e difícil. Crianças que têm problemas, no caso, com a escrita e com a fala, que afeta a alfabetização, tendem a aprender essa de forma mais lenta e tem bastante dificuldade, então. Esse transtorno afeta também a vida social da criança, como dificuldades em adaptação e interação com outras crianças, tendem a não fazer muitas amizades, têm atitudes e comportamentos que são como se fosse de uma idade inferior do que eles realmente possuem, além de muitas vezes não possuírem empatia ou julgamento social. Então, o grau de deficiência intelectual. Aqui eu vou falar um pouquinho da leve, porque no caso é o laudo da criança que eu observei. Mas também tem a moderada, que daí é um pouquinho mais de características, assim, tem um pouquinho mais de dificuldade. E a grave, que daí muitas vezes até tem a tendência de precisar de auxílio até para se locomover, para se alimentar. Não é o caso da criança que eu observei. Isso tudo foi muito bem tranquilo, assim. Então, a leve, então, são educáveis, podem chegar a realizar tarefas mais complexas e a sua aprendizagem é mais lenta, mas podem permanecer em classes comuns, embora precisem de um acompanhamento especial. Como acontece, então? São várias as causas da deficiência intelectual. Doenças genéticas, doenças do metabolismo, distúrbios na gravidez, doenças neurológicas e problemas na hora do parto. Então, falando um pouquinho disso, como primeira parte do meu estágio, para completar as minhas 24 horas, que eu vou falar um pouco mais para frente, eu tive 1 hora de conversa com os pais, para pedir autorização,
para mim poder observar a criança, para mim poder fazer o uso do nome, da imagem. E nessa conversa eu pude perceber da parte da mãe uma grande dificuldade na fala. Não consegue falar algumas palavras, enrola bastante a língua. E então acredito assim que seja, nesse caso dessa criança que eu observei, seja sim um pouco da genética trazida da mãe. Talvez até a mãe tenha algum diagnóstico, mas nunca foi atrás para se fazer um laudo disso. Então, pode sim que nesse caso do qual eu observei, tenha sim envolvimento da genética. Então, quais são os sinais precoces da deficiência intelectual? É possível que os pais percebam antes mesmo da criança entrar na faixa etária escolar. Por exemplo, o atraso psicomotor é um fator considerável para um possível diagnóstico. E esse atraso é em relação a crianças que tendem a demorar a firmar a cabeça, sentar, andar e falar. Lembrando que não necessariamente essa criança apresentará ambas as características citadas, mas algumas delas já podem ser sinal de alguma alteração. Então, aqui é muito importante os pais estar sempre observando seus filhos, observar como é o tempo deles, porque assim, ó, a questão do tempo, toda criança tem o seu tempo, isso realmente é verdade. Só que esse tempo tem um tempo estipulado para acontecer. Quando a criança passa além desse tempo estipulado e ela não aprendeu, digamos, a falar, a andar, a caminhar, é porque alguma coisa está alterada, alguma coisa não está normal. E somente os pais podem ir atrás, fazer uma investigação e descobrir se essa criança tem alguma deficiência, algum transtorno, ou se simplesmente só é algum atraso além desse tempo que é o tempo ideal para a criança aprender. Mas só indo atrás, é só na observação dos pais em casa que se vai notar essas questões. Então, como realizar um tratamento de deficiência intelectual? O diagnóstico é possível através de testes e exames clínicos. Esse processo é acompanhado por médicos pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, neurologistas, fisioterapeutas e entre outros atendimentos que serão necessários conforme as condições clínicas da criança. Ali entra a questão dos níveis, questões ali de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neurologista. É uma questão que vai depender muito do nível da criança também, porque crianças de nível 1, nível leve, geralmente não tem que, digamos assim, ter um acompanhamento tão contínuo nesses atendimentos. Através deste diagnóstico, também é possível saber o nível da gravidade, como eu acabei de falar. É importante que o tratamento, bem como todo o acompanhamento desse aluno, seja feito sem interrupções e que a família priorize todo esse processo, inclusive tenha uma participação mais ativa com a escola que o aluno está frequentando, bem como saber sobre as intervenções feitas por psicopedagogos e na sala de recursos. Aqui é importante, sim, frisar essa questão, porque se a família ela é ativa, se ela é participativa, se ela procura saber o que a escola está desenvolvendo, principalmente em questões de inclusão com seu filho, os resultados tendem a ser melhores. A família do qual eu observei, eu pude notar muito isso. É uma família que é uma família simples, mas que não deixa de estar participando, não deixa de ir atrás, ver como está o desenvolvimento do filho. Até ao comentar uma questão que eu perguntei assim para a mãe, quando eles tiveram esse laudo, se a escola foi receptiva, se deu todo o apoio que precisava. A mãe se emocionou, porque a escola sempre esteve do lado deles, apoiando e fazendo um ambiente bom para que esse filho conseguisse desenvolver bem, né? Então, sobre as vivências do estágio.
O estágio foi desenvolvido presencialmente, contendo 24 horas de observação. Elas foram divididas em 1 hora de conversa com os pais do aluno, onde pôde conhecer um pouco mais do dia a dia da criança. Aqui do lado eu coloquei algumas imagens que foi tirada na sala de recursos, são fotos, e também tem o documento que eu, no caso, obti com os pais autorização para poder fazer essas fotos e para poder usar o nome. Eu não citei antes na minha apresentação, mas o nome da criança é Carlos, é um menino de 10 anos, e a professora que aparece na imagem também é a professora Dislaine. Esse momento foi a 1 hora que eu acompanhei numa intervenção dela com ele na sala de recursos. Nessa observação, notou-se que o aluno possui dificuldades na fala, o que relaciona diretamente com sua alfabetização. Então, ali eu pude notar qual é a principal dificuldade dele. A alfabetização dele. Por quê? Por ele não conseguir ter essa fala bem desenvolvida, por não conseguir pronunciar certas letras, certas sílabas, precisa de constante auxílio da professora para fazer o som das letras. Às vezes no som ele consegue reconhecer a letra. Então a fala dele é muito atrasada e isso acaba que impede muito que ele consiga acompanhar, digamos assim, para a idade dele, a turma dele, acompanhar a matéria de português, a alfabetização. Ele, no caso, tem bastante dificuldade com isso. O restante das horas foram realizadas em sala de aula regular, onde pôde-se observar sua rotina, bem como seu desenvolver em outras matérias. Na matemática, acompanha o mesmo ritmo da turma, porém utiliza material dourado para os cálculos. Além do material dourado, eu notei que ele faz muito uso dos dedos, ele conta nas mãos. Então, além dos dedos e do material dourado, pode-se dizer que ele é uma criança normal nessa matéria. Ele desenvolveu bem para a idade, para a turma, ele acompanha. E ele consegue fazer cálculos, ele consegue levar bem assim essa matéria, matemática no caso. Também foi observado sua socialização, possui dificuldades em se expressar, geralmente fica sozinho no intervalo, isso no recreio que eu observei. Ele não interage com as outras crianças, ele é mais tímido, ele fica mais sozinho, ele tem uma falta de confiança para chegar e falar. Geralmente, quando ele quer se comunicar, ele faz por toque, não por fala. Na sala de aula, ele possui 2 amigos, e esses amigos é o que ele se relaciona fora da sala também. Esses 2 amigos dele são colegas que também possuem dificuldade de aprendizagem, não relacionada à mesma área dele, no caso, não deficiência intelectual, mas outras formas de dificuldades. Inclusive, nenhum dos 2 alunos tem laudo. E essas 2 crianças, basicamente, que ele se relaciona, é com elas que ele consegue falar poucas palavras, tudo com muita dificuldade. Além desses 2, as 2 professoras, a professora no caso de sala e a auxiliar de apoio dele. É as 2 pessoas a mais que ele se relaciona. Mas fora isso, ele é uma criança muito educada, participativa, atencioso. Na hora das explicações, ele para, ele escuta, é muito organizado, mantém os materiais bem organizados, é proativo também, ajuda os colegas. Em relação às atividades dele, ele tem atividades que são desenvolvidas para a aprendizagem dele, conforme ele está no grau de dificuldade dele, as atividades são feitas para ele. Não é nada assim a mais. Então, nessa questão, eu acho importante citar a inclusão, porque eles estão, de certa forma, colocando
conforme as dificuldades dele, não deixando ele de lado, mas as atividades que ele realiza é para conforme ele está aprendendo, conforme o nível que ele está se desenvolvendo. Em relação às atividades físicas, ele possui uma dificuldade no realizar alguns movimentos do alongamento, precisa do apoio da professora. E também ao correr, ele tem uma dificuldade no movimento da corrida. Então, sobre a inclusão, que é a segunda parte do meu tema lá, a segunda parte do título. Conforme o dicionário, a palavra incluir significa inserir, colocar dentro e introduzir. Mas isso na prática vai muito além dessas denominações, pois incluir é um ato de amor, de respeito e é um direito que toda criança com qualquer deficiência, transtorno ou necessidade especial possui. Cabe às escolas terem maior entendimento deste conceito e fazer com que as pratique a inclusão da forma certa. A forma certa é a orientação de pais, de alunos, da comunidade em geral que cerca a escola, para que consigam compreender que toda criança possui suas diferenças, e essas diferenças é o que as tornam únicas. O maior ato que devemos aprender a praticar é o amor pelo próximo, pois só com amor é que compreende, se respeita, se ajuda a desenvolver as dificuldades em oportunidades de melhorar e progredir. No produto virtual desse estágio, desenvolvido ao decorrer dele, foi possível ainda colaborar com atividades que podem ser um auxílio para trabalhar nas escolas regulares questões da inclusão. Algumas dessas atividades estão apresentadas nas imagens do lado e podem, além de ser aplicadas com alunos, também podem ser aplicadas em reuniões de pais como conscientização. Nessa questão eu comento assim que é de muita importância que a escola faça com que os alunos compreendam, os pais compreendam, a comunidade compreenda o significado do incluir. Porque é somente inserir uma criança com deficiência, inserir uma criança com algum transtorno dentro de uma escola não é o incluir. O incluir é fazer ela se desenvolver, é fazer ela se socializar, é fazer ela crescer de forma em aprendizagem como pessoa também. É fazer as outras pessoas entenderem que elas têm as suas diferenças, mas que elas são normais, que elas vão de forma mais lenta aprender do mesmo jeito que essas pessoas que não têm nenhuma deficiência. Então, é importante sim citar ali de novo a questão da família, porque muitas vezes os atos preconceituosos estão em casa. Então, não adianta também passar para a criança o significado do incluir, se não conscientizar os pais a não serem preconceituosos assim, a aceitarem essas pessoas como umas pessoas normais da sociedade e conviver com elas, pelo menos com respeito. A gente também não é obrigado a aceitar tudo, mas a gente deve respeitar todos. Ali tem as imagens, então, de algumas atividades que eu pesquisei no Google. Atividades simples que podem ser realizadas, tanto teórica quanto prática. A educação física é uma matéria que pode trabalhar muito sobre a inclusão com as crianças. Bom, ali eu coloquei uma finalização, então, que eu concluí que esse estágio foi muito relevante, colaborou muito para o meu ensino acadêmico e futuramente para a minha vida profissional. Foi momentos muito bons que eu tive, me surpreendi bastante. Foram grandes as expectativas, foi bastante dificuldades que eu tive para conseguir finalizar meu estágio, mas que tudo isso gerou bons resultados. Por fim, então, eu vou finalizar com uma frase, que é: a pessoa deficiente não é uma pessoa doente. A deficiência somente impõe, em casos específicos, a necessidade de adaptações.
E ali então tem um videozinho de 1 minutinho que fala sobre inclusão. Esse vídeo eu quero mostrar uma forma de como colegas, alunos fizeram para incluir uma criança que de certa forma é diferente delas em atividades do dia a dia, atividades de brincar. É uma mensagem muito bonita. Assim eu vou finalizar então essa socialização do estágio e é isso.